Pronto, começamos. Antes de eu sair, né, do monopólio aqui da fala, eu queria falar um pouquinho, né, para ficar registrado, da ideia do grupo de estudos. A gente faz parte, né, de um grupo anterior, que é o grupo do curso, né, de escuta de pessoas em condição de vulnerabilidade, e aí eu lancei o convite para que a gente faça, né, uma leitura e uma discussão coletiva. E a primeira escolha foi esse livrinho, do Alberto Memmi, né? Apesar de ser um livro que eu penso que é pequeno, né, com uma leitura acessível, né, gostosa, eu gosto da forma como Alberto Memmi escreve. É uma leitura muito qualificada, né? Assim, é um dos textos que eu penso que é clássico, que é fundamental, né, na discussão sobre colonialismo. Então, a gente fez o convite, né, e estendeu isso a outras pessoas. Então, temos aqui, né, pessoas queridas que eu já conheço, né, o Luiz, a Dandara, e outras pessoas que puderam, né, se integrar. Salvo engano, eu não conheço o Robson, né, o Robson está aqui compondo conosco, a Catiúcia. Então, a gente abriu essa possibilidade de estar trazendo essa discussão, né, e eu queria trazer uma pequena compreensão, né, sobre um trabalho que a gente pode desenvolver com algum grau de autoria na leitura desse texto. O Paul Ricoeur, ele tem uma reflexão que ele vai sugerir que todo ato de leitura, ele é, em certa medida, um trabalho autoral. Né? Por quê? Porque toda vida que a gente lê a partir, né, dos nossos horizontes prévios de significação, e aí a gente vai desenvolvendo aquilo que o Paul Ricoeur chama de uma escrita à margem. Né? Você lê e você vai dizendo assim, vai lembrando, né, de outros livros, vai lembrando de situações, né, de cenas sociais, de cenas pessoais, de cenas políticas, que aquela leitura, naquele momento, lhe suscitou. Tá? Então, o convite é para que a gente, ao fazer a leitura coletiva, a gente se permita compartilhar essa escrita à margem. Tá? Que eu acho que talvez a fundamental diferença numa leitura coletiva, né? Porque, como todos nós somos alfabetizados, a gente poderia fazer essa leitura individualmente. Né? Então, o que agrega na leitura coletiva, com certeza, é essa possibilidade de troca, né, daquilo que a Luana escreveu à margem, o Robson escreveu à margem, a Dandara escreveu à margem, né, a Noemi, né, vulgo mamãe, né, escreveu à margem. Então, que a gente possa compartilhar isso. E aí novas escritas, né, vão surgindo. Né? Então, a partir daquilo que o Luiz compartilha, que talvez eu não tivesse pensado, né, que eu me identifico, né, que eu faço coro aquilo que ele trouxe, a provocação, ou não, né, aquilo que eu vou discordar. Tá? Então, queria pontuar isso também, assim, esse espaço pode ser um espaço também para discordâncias. Tá? Assim, eu li dessa outra forma, né? Ou eu penso, né, o que você está colocando de uma outra forma, para que a gente assuma isso como possibilidade, tá, pessoal? Porque senão a gente fica pisando em ovos para todo mundo ter a mesma opinião, e eu acho que a mesma opinião ela é potencialmente burra, né? Salvo algumas coisas, né? Algumas coisas a gente precisa ser unânime mesmo, né? Por exemplo, contra o fascismo a gente precisa ser unânime, né? Contra as políticas de violência a gente precisa ser unânime e dizer não, né? E combater. Mas frente a outras coisas da vida e do mundo, a gente não precisa ser exatamente, né, unânime. Beleza? De forma objetiva, né? A Nara compartilhou um texto, um arquivo em PDF, e eu acho que eu compartilhei outro. Né? São versões distintas. Lá no grupo do WhatsApp,
A gente está, então, com essas duas versões. Eu tenho só a mais nova, tá? A segunda edição, que é uma edição que tem o prefácio, deixa eu abrir aqui para mim, fica mais fácil. Rapidinho, tá? Peço desculpa aqui pela demora. É o prefácio do Roland Corbusier, né? Confesso que não sei se a pronúncia está nem próximo do correto. Mas ele não tem nessa versão que a gente vai conseguir comprar, né? Que é essa versão mais recente da editora Civilização Brasileira. Então, a minha ideia é que a gente faça a primeira leitura, né, desse prefácio do Roland Corbusier, e depois a gente retome, né, o livro do Albert Memmi pela introdução que o Albert Memmi faz, e o comentário do Jean-Paul Sartre, né, quando ele escreve para uma revista, compartilhando as impressões dele sobre esse livro do Albert Memmi. Né? Então, a última edição aqui que a gente tem acesso desse livro pela Civilização Brasileira, ele traz esses dois textos. Né? Então, a ideia é que a gente possa retomar, né, o texto na forma como ele foi primeiro publicado aqui no Brasil, e aí depois a gente vem para essa versão mais atual. Tá? São introduções, né? O texto mesmo a gente vai ter nessa versão aqui que eu tenho, a partir da página 33, né? Página 33 começa efetivamente o livro do Albert Memmi. Tá bom? Algum comentário? Alguém quer se apresentar? Ou deixamos para nos apresentar pelas nossas contribuições? Como é que vocês preferem? Então, deixamos para quando a gente for se colocar, né? Vou compartilhar, então, com vocês a tela, e aí a gente tem oportunidade de ir lendo juntos. Lembrando, tá, pessoal? Podemos fazer essa leitura de forma mais dinâmica, né? De forma mais fluida possível, né? Porque eu acho que aí a gente consegue ter uma boa experiência aqui nessas horas que estivermos juntos. Não sei se foi o Robson que me perguntou sobre as datas, né? Confesso que alguém lá do WhatsApp fez esse comentário. Tá, já tem as datas? A ideia é que a gente se encontre de 15 em 15 dias, tá? Para que a coisa não fique tão cansativa, porque eu acho que o encontro semanal, né, ele se torna um pouco mais cansativo, e também porque a segunda de manhã é o turno que eu tenho livre para cuidar de coisas, né? Cuidar de ir ao médico, sei lá, preciso resolver alguma coisa no carro, né? Preciso fazer uma ida extra no supermercado, então tem algumas coisas da minha vida pessoal que eu vivo na segunda de manhã. E às vezes ficar descansando, né? Porque a gente trabalha pra caramba, a gente tem direito a descansar também, né? Bota ali o Netflix, dá um cochilo, e isso é bom, né? Deixa eu diminuir aqui, que eu acho que está muito grande. Vocês conseguem ler? Tá bom? Eu compartilhei antes lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, quem preferir pode ir acompanhando do próprio WhatsApp. O Roland, né? Ele vai iniciar essa introdução, né? Esse prefácio.
Ele diz: o retrato do colonizado, precedido do retrato do colonizador, cuja tradução brasileira ora entregamos ao nosso público, não é um livro recente. Editado há alguns anos, não nos parece, no entanto, ter perdido a atualidade. É justamente por compartilhar dessa compreensão que eu sugeri, né, a nossa leitura, certo? Então, me parece um livro que, apesar de ter sido escrito originalmente na década de 1960, eu só conferir aqui se de fato é isso. Não. Né? Ele foi escrito originalmente depois em 61. Né? Na verdade, não foi nem em 61. Foi antes de 61. Então, ainda final da década de 1950. Né? Depois eu confiro essa data direitinho e trago a informação de forma mais precisa. Mas é um texto, né, que eu entendo que mantém uma atualidade. Né? É um texto que nos permite, inclusive, pensar a partir de um outro contexto, porque ele está falando aqui da sociedade tunisiana, né? O Albert Memmi é um tunisiano, então a ideia é que a gente pense, né? O que desse processo de colonização que o Albert Memmi descreve na Tunísia se aproxima do processo de colonização, né, que nós brasileiros vivemos, né, nos últimos séculos e continuamos vivendo, né? Porque aí tem uma questão aqui muito interessante, né? É já admitir que os efeitos da colonização eles são efeitos duradouros e que os processos de transformação são processos muito lentos, né? E penso que não tem como deixar de ser tão lento, né? Assim, o texto do Albert Memmi vai trazer já essa indicação, né? Assim, não esgota, tá, a discussão, mas eu acho que é um texto que diz muito do nosso tempo atual, ao mesmo tempo em que diz muito também da nossa história. Então, retomando, né, a colocação do Roland, tornou-se, ao contrário, um livro clássico sobre o colonialismo, tendo sido objeto, segundo estamos informados, de seminários e debates em universidades europeias e norte-americanas. A este livro de Albert Memmi, o Jean-Paul Sartre dedicou um artigo posteriormente incluído no volume 7 de Situations, no qual se acham reunidos vários trabalhos sobre colonialismo e neocolonialismo. No comentário intitulado Uma Vitória, escrito a propósito no livro de Henri Alleg, La Question, Sartre se refere ainda uma vez mais a Memmi, cujo pensamento, de certa forma, procura resumir. Acreditamos que tal patrocínio seja suficiente para nos dar a medida da importância desse livro, sóbrio, né, e ilustratório, né, para que a gente aqui não faça uso do claro. Que, segundo o autor de L'Entre, não sei. Alguém sabe francês? Não sabemos, então é isso, né? Se inclui, então, entre as geometrias apaixonadas e cuja calma objetiva não passa de cólera, não passa da cólera e do sofrimento superado. O ser e o nada. Obrigado, Nara. A Nara é verdade, né? É verdade, que fica subentendido, né? O ser e o nada. Perfeito. Ao reler recentemente o livro de Memmi, com o propósito de sugerir sua tradução para a nossa língua, o que nos surpreendeu foi precisamente sua atualidade. Embora estejamos vivendo a fase histórica de liquidação de atroz agonia do colonialismo, ao menos de uma forma tradicional, tal como se configurou após a Guerra de 1870 e o partage du monde entre as grandes potências europeias. Sim, porque o fim desse colonialismo
Segredo da Prosperidade, né, e aqui ele já traz, de certa forma, uma compreensão sobre o que justificou, né, o colonialismo promovido pelas nações europeias, o fim desse colonialismo, segredo da prosperidade e da euforia metropolitana, pano de fundo da joie de vivre no velho continente durante a Bela Época, também evocada por Arnaud Thibon em Civilisation, um trio, e cuja essência, feita de leveza, de graça, de elegância, mas de inconsciência, também se acha expressa exemplarmente na pintura de Toulouse-Lautrec, na música de Offenbach. O fim desse colonialismo não significa necessariamente o fim do colonialismo. O líder negro, uma das figuras mais representativas dessa nova geração de africanos, forjados nas lutas pela independência das antigas colônias, Kwame Nkrumah, deixa eu só voltar aqui para autorizar a entrada de alguém, tá? Nossa querida Thaisa. Então, o Kwame Nkrumah acaba de publicar um livro cujo título, inspirado na obra clássica de Lenin, é precisamente o neocolonialismo, último estágio do imperialismo. Após um novo colonialismo que, embora seja novo, nem por isso deixa de ser substancialmente o mesmo. Que aí retoma, né? Para que a gente fazendo aqui as nossas colocações. Lembrando, tá, pessoal? Interrompam, parem a leitura, né? Abram o microfone e se coloquem a qualquer momento, tá? Eu tô dando sequência aqui, entendendo que é um trecho que não nos mobilizou a esse diálogo. Mas quando, né, o Roland traz essa coisa de um novo colonialismo, que embora seja novo, nem por isso deixa ser substancialmente o mesmo, aponta justamente para a intenção da nossa leitura, né, da gente pensar o que há de continuidade. Né? Eu gosto de pensar e gosto de desenvolver minhas reflexões a partir daquilo que a gente conhece como as epistemologias históricas. Né? Então, sempre que a gente retoma esse paradigma das epistemologias históricas, a gente tenta analisar o processo histórico naquilo que se indica, né, como continuidade e rupturas. Tá? Então, o que há de continuidade, por exemplo, né, eu estava conversando com uma aluna, que eu estou dando palpites no trabalho dela, né, de conclusão de curso, ela querendo pensar, né, o processo de encarceramento em massa na população brasileira, né? E a gente indicando, né? E eu não estou indicando por mim mesmo, já há muitos trabalhos que apontam para isso, né? De que o processo de encarceramento da população preta no Brasil é uma continuidade das cenas de clausura, né? De encarceramento, de extermínio que a escravidão, que o processo escravatório produziu. Né? Então, há uma continuidade aí. Tá? Então, de certa forma, é um pouco nessa ideia que a gente precisa analisar. Na minha tese de doutoramento, eu faço referência, por exemplo, a um texto da professora Sandra Capone. A Sandra, ela analisa o que ela chama da cena de cura das salas tranquilas, em que ela analisa em que há uma continuidade, né, aqui no campo da saúde mental, né? Ela analisa que há uma continuidade entre a técnica da lobotomia e a emergência e a admissão dos antipsicóticos como a principal política de lida
com o sujeito do sofrimento psíquico agravado, tá? Porque ela entende que anteriormente o que se defendia era a lobotomia, porque retirava qualquer tipo de impulso de agressividade, né, desses sujeitos em sofrimento. Então, ela diz, apesar de ser uma técnica completamente distinta, a lobotomia, né, dos antipsicóticos, dos primeiros antipsicóticos, há o mesmo desejo, né, que é o desejo de favorecer o que ela chama de salas tranquilas. Tá? Fica a sugestão de leitura. Ela publica esse estudo, primeiramente na forma de um capítulo de livro, né, de um livro organizado pelo professor Benilton Bezerra, e depois ela publica o estudo mais completo na forma de livro. Tá? Então, quem quiser pesquisar o livro da professora Sandra Capone é Salas Tranquilas. Muito bom. A Sandra Capone é uma Foucaultiana, né? Para mim, a maior autoridade em Foucault, hoje viva, né? Talvez antes, há 6 anos atrás, ela concorresse bastante com o Roberto Machado, né? Professor Roberto Machado, que já falecido, né? Por isso que não concorre mais, mas o Roberto Machado, um nietzschiano fantástico, que quando foi fazer o doutoramento dele lá na França, conhece pessoalmente, se torna amigo e passa a ser também uma das grandes referências no pensamento Foucaultiano, né? Então, há outros, né? Mas eu gosto muito do trabalho do Roberto Machado e gosto também da professora Sandra Capone. Então, ora, se o colonialismo perdura, né? Retomando aqui o texto, se o colonialismo perdura, embora novo, quer dizer, assumindo novas formas, novas modalidades, como poderia perder a atualidade e, portanto, o interesse, um livro que nos fala do colonialismo? Isto é, deixa eu voltar aqui, que eu estava olhando para vocês. De uma realidade, de uma situação humana, de um fenômeno histórico que, longe de ter desaparecido, permanece sofrendo apenas superficiais metamorfoses. Apesar de conquistada a independência política, retirada as tropas estrangeiras de ocupação, nacionalizado o aparelho político e administrativo, os serviços públicos, os bancos, as empresas agrícolas e as poucas indústrias eventualmente existentes, né? É interessante, né, quando a gente lê o Rolando falando, né, fazendo referência ao texto do Albert Memmi, e, consequentemente, ele faz texto, né, faz referência à situação tunisiana, né, e provavelmente dos países africanos, como a gente percebe que há uma correlação com o nosso próprio processo de desenvolvimento, né, ou subdesenvolvimento enquanto nação, né? Então, se a gente não viveu, né, de uma forma tão explícita a ocupação do nosso território por tropas, né, todas as outras formas, elas estão aqui, de certa forma, postas, né? Então, a gente viveu a ocupação política, a gente viveu a ocupação administrativa, a gente viveu um processo de industrialização absolutamente tardio, a gente viveu um processo de escolarização absolutamente tardio, né? Eu acompanho um historiador nos perfis ali do Instagram, e ele fazendo uma reflexão muito interessante, né? Ele dizendo, o processo o processo de ruptura, né, com a lógica escravagista, ela foi desenvolvida, ela foi pensada de uma forma que não possibilitasse ao sujeito preto romper essas formas de
de marginalização, né? Então, ele aponta, né, 10 anos antes de proclamada, né, a Lei Áurea, já existia uma lei no Brasil que dizia que só podia votar quem soubesse ler, né? Aí ele problematiza, né? Tem uma outra lei, né? Que só poderia ter terra quem fosse nascido livre, né? Ou seja, você marginaliza todo um conjunto da população, não favorecendo o acesso à propriedade privada, que é uma questão absolutamente característica do Estado moderno, né? O Estado moderno de certa forma, uma defesa da propriedade privada, e você não promove igualmente o acesso à política, né? Ou seja, a discussão política ela permanece favorável e pertencente a uma única casta. Essa lei, né, diz esse historiador, essa lei que permite com que pessoas não alfabetizadas possam votar, ela só é suspensa quase 100 anos depois no Brasil, né? Ou seja, a gente marginalizou enquanto sociedade. Quando eu falar a gente, né, eu não estou falando do Luiz especificamente, eu estou falando de nós enquanto sociedade, né? A gente marginalizou, né, as pessoas supostamente libertas da escravidão, né, e seus descendentes por longos anos, por longas décadas, né? Então, retoma aí um pouco essa reflexão do Roland, né? Assim, como essas metamorfoses elas foram absolutamente superficiais. Então ele pergunta, né? Terá a antiga colônia conquistado realmente a independência e expulso realmente a potência dominante? Não, porque na luta contra o colonizador, ao recuperar-se e ao afirmar-se a si mesmo, o colonizado, como escreve Meme, continua a definir-se em relação a ele, em plena revolta. O colonizado continua a pensar, sentir e viver contra o colonizador e a colonização, e, portanto, em relação a ambas. A descolonização é um processo lento, difícil e doloroso, comparável à convalescença de uma longa e grave enfermidade. Comentários? Essa semana passada, João, na disciplina de políticas públicas, a gente estava realmente fazendo essa retrospectiva histórica da época da abolição e da república, né, que eles acontecem mais ou menos na mesma época. E eu falo por mim, né, isso foi ontem, e 100 anos atrás. Eu me lembro das diretas já, eu era adolescente. Eu vivi como a minha adolescência, o período de educação, né, nos anos da ditadura. Eu volto um pouquinho mais, eu estou falando dos meus pais. Eu volto um pouquinho mais, eu estou falando do meu avô. Meu avô foi descendente direto de escravos. Foi agora, é pouquíssimo tempo. Eu acho que a gente, de novo, né, falo por mim, a gente perde a noção do quanto que essas forças, elas são absurdamente presentes hoje. E assim, estou me dando de cara com isso, até para resgatar a minha, a minha raiz, né? E entender as forças que eu não tinha consciência não estou ganhando consciência das forças que eu luto hoje, agora, atualmente, né? Na minha história, no meu processo, né? O quanto que isso é algo tão forte, e parece que a gente viveu 4 anos de amnésia, né? Parece que 4 anos que a gente voltou 40 anos. Cara, isso é tão forte isso que a gente
sofreu implicações agora, até agora, ano passado, não é? Enfim, só o quão relevante, quão pertinente, quão urgente, a gente estava falando no início da aula, né, o quanto que temas estruturais como esses que a gente está discutindo, eles passam batido, né, que a gente, por N motivos, né, preocupados com a técnica, de forma legítima e tal, mas parar para refletir sobre essas questões é um negócio assim que está diante dos nossos olhos e a gente não vê. Parece que o processo de alienação ou de inconsciência, né, ele fez um trabalho muito bem feito. Aí a gente continuou, assim, os níveis de inconsciência são muito fortes ainda, né? Basta ver as forças de violência ainda contra o negro, contra a mulher, contra o pobre, né? Enfim, só adicionando aí o impacto emocional que isso ainda tem, né? E mesmo, né, cara, assim, que essa é uma questão fantástica, né, assim, que já antecipando um pouquinho algumas reflexões que o Alberto Memmi vai trazer no livro dele. Ele diz, mesmo colonizado, mais abastado, ele sofre efeitos desse processo de colonização. Ele não vive o mesmo status, a mesma experiência, a mesma representação de si que vive o colonizador. Quando ele estiver descrevendo, né, e a gente vai chegar nesse momento do texto, quando ele estiver descrevendo o colonizador, né, mais pobre da metrópole, ele vai dizer, mesmo o colonizador mais pobre é alguém que vive privilégios com relação a um colonizado. Quando o Roland traz, né, essa questão né, dessas heranças que a gente vive, né, quando ele diz, quando ele questiona, né, as colônias realmente conseguiram a independência, elas expulsaram realmente a potência dominante, né? Eu fico pensando, por exemplo, né, no processo político que a gente, político partidário, tá? Das escolhas das nossas lideranças, né, das narrativas macrosociais que a gente tem vivido nos últimos anos, né, pelo menos nos últimos 10 anos. Não são teorias conspiratórias a indicação de que grande parte dessas narrativas macrosociais, elas não foram definidas por nós, brasileiros. Né? Há autores, né, que sugerem que tudo aquilo que a gente viveu no Brasil nos últimos 10 anos está eminentemente relacionado com a descoberta do pré-sal. Né? Que, enquanto matéria-prima, tinha um potencial de favorecer um nível de independência para o Brasil extraordinário. Qual foi o problema? Né? Isso foi descoberto na vigência de um governo de centro-esquerda, que é o governo do PT. E aí, grande parte dessa renda estava ali determinada, destinada à educação e saúde. Né? Então, só tentando aqui ilustrar isso, nós nunca tivemos efetivamente, né, o pleno controle sobre as nossas políticas, sobre como, enquanto sociedade, vamos nos gerir. Isso numa escala bem macro, né? Se a gente pensar, por exemplo, numa escala mais sutil, a gente continua sem controle. As redes sociais, né, dizem sobre os nossos modos de vida, dizem sobre os nossos... dizem sobre a nossa estética de existir, de vestir-se. Né? O TikTok está aí, o Instagram está aí, né, dizendo para a nossa juventude como essas pessoas devem conduzir as suas vidas, as suas relações. Né? Então, é interessante a gente pensar, né, como esses processos sempre estiveram ali, né? Mesmo
que não haja um poderio militar, né, que nos controla pela força, né, das armas, a gente, né, eu numa condição de privilégio, né, como um sujeito de classe média, não estou plenamente livre, né, só para corroborar com o que você pontuava, né, Fernando? Mais alguém? A Fran está colocando aqui, né? Existo, logo oprimo. E sou oprimido, né, Fran? Eu acho que essa é uma questão interessante, a gente pensar sempre essa dialética. O Albert Memmi, depois a gente vai retomar isso também, ele vai situando um pouco os sujeitos, né? Então, no retrato do colonizador, ele descreve diferentes tipologias. Do colonizado, ele também descreve diferentes tipologias, né? Eu acho que tem outras obras muito interessantes para a gente pensar esse diálogo, né? Já antecipando, quando a gente estiver falando sobre a condição de privilégio e diferentes tipos de colonização, de colonizador, perfis de colonizadores, me lembrem do filme A Lista de Schindler, né? Tem várias cenas ali fantásticas para a gente se dar conta, né? Assim, de como essas políticas de violência elas são bem descritas pelo Albert Memmi. Seguimos. Vou compartilhar novamente. O Roland continua, né? Não nos devemos iludir, aliás, com a imagem convencional e tradicional do colonialismo. Desculpa, vou retomar. Não nos devemos iludir, aliás, com a imagem convencional e tradicional do colonialismo, consistindo essencialmente, como veremos, na dominação e na exploração de grupos humanos, de classes sociais ou de povos, um pelos outros. O colonialismo não só perdura, como acabamos de salientar, nas antigas colônias, hoje convertidas em nações politicamente soberanas, mas permanece também na forma de segregação racial entre países considerados democráticos, como os Estados Unidos da América do Norte, para não falar da África do Sul. Ou recrudesce pela marginalização do povo do processo eleitoral e pela proscrição das lideranças populares nos países da América Latina, em que se instauram ditaduras militares, por exemplo. A situação dos negros nos Estados Unidos e a dos líderes de esquerda banidos pelas ditaduras latino-americanas não será, em muitos outros aspectos, comparável à situação dos colonizados nas antigas colônias. A insurreição, a revolta dos povos submetidos, proletorados, domínios, colônias, propriedades ditas e povos hoje chamados subdesenvolvidos, características do tempo em que vivemos, provocam o surgimento de novas formas de imperialismo, menos ostensivas, menos visíveis, mas nem por isso menos eficazes. O controle da economia, dos meios de comunicação, da publicidade, do dispositivo militar interno, pode fazer-se sem lesão aparente da soberania nacional. A criação dos mitos, dos estereótipos, das neuroses e obsessões coletivas, como o anticomunismo nas áreas dominadas pelos Estados Unidos, por exemplo, completa o processo de ocupação, convertendo o país suposta ou aparentemente independente em satélite econômico e ideológico do centro dominante.
naquilo que eu estava dizendo, né? Aquilo que o Paul Ricoeur nos favorece, né? De que a leitura ela é sempre um trabalho autoral, porque a gente vai escrevendo ali à margem. Na hora que eu li isso, né, esse trecho agora, nesse exato momento, me veio a discussão no campo da saúde mental, em específico, né, naquilo que a gente conhece como a política de guerra às drogas, né? E aí a gente se dá conta, né, do efeito, a partir da década de 1960, do efeito que os Estados Unidos vai ter na ONU e na OMS. Né? O governo de direita, né, dos Estados Unidos, ele pressiona a ONU e a OMS a instituir uma série de diretrizes, de leis internacionais, no sentido de favorecer essa guerra às drogas. E hoje, por mais que em todo o mundo existam estudiosos que consideram que as políticas de guerra às drogas são muito mais lesivas do que o uso em si dessas substâncias, e aí é necessário pontuar, né? Existem, sim, pessoas que vivem essas experiências, né? A experiência de uso abusivo de uma substância psicoativa com efeitos extremamente deletérios para si e para os outros, existe, né? Não se está negando isso. O que se está problematizando é que, em nome de um suposto benefício de guerra, da guerra às drogas, o que se produz são enormes malefícios, né? O extermínio de toda uma população, o encarceramento de toda uma população, sem resolver em absoluto o problema que supostamente ele deveria combater. Então, o que sustenta ainda hoje tais políticas de guerra às drogas? Esse é um questionamento interessante. Então, quando a gente faz esses ganchos, né, assim, de entender como isso foi agenciado por uma superpotência como os Estados Unidos, e todo mundo ocidentalizado acaba assumindo isso como regra, a gente se dá conta do quão colonizado ainda somos. E, João, mesmo, né, governos que se dizem de esquerda, né, e o movimento de esquerda no nosso país, ele é muito, dentro dessa, aí você falando agora, né, dentro desse contexto em que geral está... Thaís, travou para vocês? Dá para entender, mas não justificar, né? Porque, por exemplo, o governo Lula, né, um governo de esquerda que tem uma falsa ilusão que a gente está avançando, né? Por exemplo, 4 anos terríveis, não, foi horrível mesmo com o Bolsonaro. E aí agora, aí a gente tem essa falsa ilusão que com o Lula voltando, as coisas, as pautas poderiam começar a melhorar. E aí a gente vê o apoio do governo atual às comunidades terapêuticas, né? Que aí está dentro dessa lógica de guerra às drogas também, né? De colocar a religião como ferramenta de transformação, e a gente sabe que majoritariamente, né, a população que é encarcerada dentro dessas comunidades terapêuticas é a população preta, pobre, e aí, assim, eu fico pensando, né, que às vezes a gente gosta, né, confortável, principalmente para a gente que não é atravessado diretamente, né, por essas problemáticas, a gente se sente confortável dentro dessa dinâmica. Agora estamos no governo Lula, mas quando a gente vai ver, entendeu? Tudo a mesma coisa, né? Assim, a dinâmica é essa falsa que não é que está meio que intrínseco, né? Meio que impresso assim
nas estruturas e que não é menos violento, né? E que não é menos prejudicial. E aí né, uma aposta, assim, uma pista de que talvez isso seja pior, porque é isso, né? A gente se acalma, né? Porque teoricamente no poder está um governo que considera essas pautas, mas por trás as coisas estão funcionando, encaminhando e se estruturando e fortalecendo um sistema que ainda violenta muitas pessoas, né? O governo Bolsonaro foi uma potencialização disso tudo, né? Tanto é que chegou para a gente, né? Pessoas brancas de classe média, nós começamos a sentir. Talvez por isso que nos incomodamos tanto, talvez por isso toda essa a mobilização que teve, né? Porque foi uma política que atravessou todo mundo, não só aqueles que já eram violentados, né? E aí, você falando isso, eu lembrei disso, né? Porque a gente entra nessa falsa ilusão, né? De que as coisas... E aí, esses dias, eu estou escrevendo o TCC da pós, né? E aí eu resolvi de novo falar sobre o Instituto, né? Porque... E aí eu comecei a ler sobre o terceiro setor, e o quanto o terceiro setor, ele é uma forma também de uma lógica neoliberal, né? De retirar a responsabilidade do Estado para estar assumindo, né? E obviamente, o terceiro setor, ele não alcança, né? E dentro dessa perspectiva, o instituto que eu trabalho, né, a gente tem uma base dentro da prática da psicologia comunitária, né, que é dentro dessa perspectiva de facilitar o processo de conscientização, com o horizonte da emancipação, nananã. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai ver direitinho as coisas, parece que é enxugar gelo, que não... Eu sei que a gente precisa, né, entender os micropassos, que é melhor do que nada, mas é também uma forma... Eu tive essa sensação esses dias, né? Rapaz, enxugar gelo, é uma falsa ilusão que deixa a gente, que não está atravessando esses problemas, mais tranquilo, assim, ai, que bom, que pelo menos isso, mas é ainda pouco, muito pouco, né? É isso. Eu vou concordar, né, Thaís, com a tua fala, no sentido de que há continuidades, né, mesmo quando esses líderes do executivo, né, eles trazem bandeiras, né, mais progressistas, eles trazem bandeiras, né, mais no sentido da justiça social, né, então, aponta para aquilo que a gente já está trazendo aqui no texto, né, a escrita do Roland, que ele diz, né, esse processo de colonização, as transformações, eles são muito lentas. Né? Esse processo de colonização, ele se deu por muitos anos e desenvolveu estruturas, né, muito bem elaboradas, né, e que hoje, aparentemente, né, já libertos desse processo de colonização, a gente é colonizado, né, por processos muito mais sutis. Né? E aí, né, quando a gente pensa, por exemplo, né, nas fases do pensamento do Michel Foucault, quando ele diferencia, né, o poder disciplinar da biopolítica, ele vai apontar para isso, né? Assim, o poder do soberano, né, em políticas mais disciplinares, ele é um poder muito mais evidente. Na biopolítica, esses processos de disciplinamento não foram superados, eles se tornaram cada vez mais sutis, né? E muito mais eficazes. Né? Então, a gente pode fazer ponte com isso que você estava falando, né? Assim, de como ainda estamos, né, sobre a manipulação desses interesses, né, dessas nações dominantes. Né? Isso para mim é absolutamente evidente. Né?
Ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa pensar, né, fazer um diagnóstico disso, mas também estar pensando quais são as formas de resistência, as linhas de fuga que a gente tem conseguido produzir, né? Porque senão a gente caminha, né, para um niilismo, né, muito duro, assim, às vezes não adianta qualquer esforço, não adianta nada, que a gente vai continuar sendo impotente frente a isso, né? Assim, acho... Não, mas é exatamente isso, né? Pegar isso para transformar, porque é a falsa ilusão de que está tudo bem, né? Que deixa a gente num lugar de conforto e de que as coisas estão mudando. Eu lembro do meu ex-companheiro falando, por isso que ele é ex-companheiro, né? Dizendo que eu reclamava demais e que as coisas para as mulheres, né? E para o restante das pessoas, né, dos movimentos que eu, enfim, boto fé, estava mudando, o mundo está mudando, Thaisa, tu quer mais o quê? Aí eu sim, tu quer que, né, eu sente, agora comemore e celebre, pelo mínimo. Aí é exatamente isso, para a gente, acho que a gente tem que ter cuidado, né, com esse conforto que dá, principalmente para a gente que está nesse lugar também de privilégio, né? Também porque, olhando de longe, parece que as coisas estão mudando, mas para quem vive ainda é uma mudança muito sutil que é massa, mas que é insuficiente, que a gente precisa estar se movimentando, né? Para não cair nesse lugar de estar tudo certo. Seguimos. Vamos lá. E também já se chamou a atenção para o fato de que o desequilíbrio, o contraste entre a riqueza dos países ricos e desenvolvidos e a pobreza dos países atrasados, longe de reduzir-se com o tempo, tem sido, ao contrário, agravado, em virtude da rapidez com que se verifica o progresso tecnológico. Né? Eu acho que eu dei uma puladinha, né? Eu acho que eu pulei um pouquinho. Eu mudei aqui o texto, aí dei uma puladinha. Pulei, é isso mesmo, pronto. Então, retomando, tá? Mereceria, aliás, um estudo especial que poderíamos chamar de colonialismo tecnológico, quer dizer, a dependência do ponto de vista do know-how e da formação de especialistas em que se encontram os países atrasados em relação às nações altamente desenvolvidas. Já se assinalou que o desenvolvimento se processa em progressão geométrica, tanto mais se desenvolvendo o país, quanto mais desenvolvido for. E aí aquilo que eu já li, né? Então, que é uma outra reflexão interessante a gente desenvolver, né? O professor Caio está compondo aqui conosco agora, lindão, bom dia, meu querido, para a gente pensar isso, né? Assim, e os últimos anos foram muito evidentes, né, com relação a isso, por exemplo, a pandemia, né, como em todo o mundo, e no Brasil também, aquela casta ali de pessoas de 1%, de 2% da população, ampliou suas fortunas, enquanto a maioria da população teve, né, as suas condições de vida prejudicadas. Né? Então, enquanto o Brasil avança para ter uma população cada vez maior de pessoas em situação de pobreza, né, em situação de insegurança alimentar, os grandes bilionários ganham mais dinheiro ainda. Né? Então, retrata um pouco isso, né, que o Roland está destacando. E também nessa questão do desenvolvimento tecnológico. Né? Assim, o quanto essa relação entre desenvolvimento tecnológico, educação, né, ou uma carência de políticas efetivas para a educação, não sou um especialista, né, mas vejo discussões de pessoas que são especialistas e que trazem profundas críticas, por exemplo, à história da reforma do ensino médio, né, no Brasil, né, como isso tende a desenvolver, né, esse apartheid social, de quem são as pessoas que vão dar continuidade às suas experiências no ensino superior e quem são as pessoas que vão viver formações mais técnicas, né? Então, isso
perpetuando, né, esses abismos sociais, né? Então, uma reflexão interessante. Não que o ensino técnico ele não tenha um espaço, né, não tenha ali um potencial, mas na forma como está desenhado, né, assim, é um projeto para produzir essa diferenciação mesmo das classes e dos acessos a empregos. Diga, Luana. Me lembrei, né, nesse trecho, assim, quando você traz, João, a questão dessa reforma no ensino médio, de um texto bem antigo da Cecília Coimbra, que ela desvenda mitos da escola, né, e ela diz, a escola não é democrática, a escola não é para todos, né, porque o tempo todo, né, o que a gente vê é que é muito bem definido quem deve executar, fazer e quem deve pensar, né, que é isso que você traz. Então, quando a gente pensa nessas reformulações que incentivam uma certa técnica, mas é técnica para que campos de atuação, né? Assim, para desenvolver o quê, né? Para executar o quê no trabalho, né? Então, eu me lembro, inclusive, né, fazendo um diálogo de uma época que, quando eu trabalhava no CRAS, e aí, uma vez, um adolescente me perguntou por que eles sempre querem que a gente faça grafite? Né, um adolescente negro, e disse, e se eu quiser fazer balé, né, assim, e ele trazia ali na fala dele justamente isso, né, assim, o que eles entendem que é o lugar de quem acessa esse serviço, né? Assim. Interessante. Seguimos? Seguimos. Não é, porém, dessa nova forma ou modalidade de colonialismo que se ocupa o livro de Albert Memmi. Trata-se de um ensaio sobre o colonialismo clássico, digamos assim. Tranquilo, Catiúcia? Trata-se de um ensaio sobre o colonialismo clássico, digamos assim, né? Em sua forma extrema, quase caricatural. Não é, no entanto, um trabalho de um turista curioso, de um economista ou sociólogo remunerado pelas Nações Unidas, que houvesse perambulado pela colônia carregando sua objetividade de encomenda e, em seguida, redigido o informe ou relatório, enriquecendo assim seu currículo vitae. O livro de Albert Memmi, apesar de sua nitidez, de sua simplicidade, é também um testemunho humano, pois o drama do colonialismo ele não o viveu de fora, na qualidade de mero espectador, mas o viveu na própria carne, na contradição e no conflito que dilaceram a consciência do colonizado, que recusa a colonização. A experiência biográfica interpretada e iluminada por sua ideologia revolucionária converte a peripécia individual em instrumento de pesquisa e de conhecimento sociológico, pois se as dilacerações da alma são puras interiorizações dos conflitos sociais, como diz Sartre, é possível esclarecer os outros falando de si mesmo. Não há citação de autores ou de autoridades no livro de Memmi, nem tampouco números ou estatísticas. Deixará, por isso, de refletir a realidade, de nos revelar o que há de essencial nesse mecanismo, nessa engrenagem inumana, impiedosa, implacável, que depois de desconfigurar e aviltar o colonizado, e quer romper o colonizador, desemboca inevitavelmente no terrorismo e na tortura. Só um adendo aqui, tá, pessoal? Que no prefácio, né, do livro que a gente vai ter acesso, na nota do Albert Memmi e também na nota do Jean-Paul Sartre, ambos, né, nos antecipam, na análise do Albert Memmi, que o processo entre colonizador e colonizado é sempre um processo dialético. Tá? Já trazendo aqui um pouquinho, né, para a gente pensar, né, porque no texto do Roland ele traz isso, né, ele diz, né, ele revelar o que há de essencial nesse mecanismo,
nessa engrenagem inumana, impiedosa, implacável, que depois de desfigurar e aviltar o colonizado e corromper o colonizador, aí quando eu li isso, eu me lembrei do filme que eu mencionei com vocês. Eu sempre assisto a lista de Schindler em pelo menos 2 partes. Esse final de semana eu não consegui assistir em 2, né? Eu deixei uma terceira parte para assistir, por quê? Porque, né, para mim é um filme muito duro, né? Então eu começo a assistir, aí começa a me dar náusea, aí eu paro, né? Aí ontem eu quis terminar na hora do almoço, né? Terminei o almoço, aí o Arthur estava dormindo, minha esposa estava cuidando dele. Aí eu disse, não, vou botar aqui a 1 horazinha que falta, né? Aí na hora que eu botei o filme, né? Aí as cenas, né? Tão dolorosas que eu disse assim, não vou não, vou assistir besterol, né? Vou colocar um jogo, fazer qualquer coisa e não me deparar com aquilo que o filme mobiliza em mim, né? E tem uma cena, né? Lembrando do filme, que um dos oficiais, né, da SS, que ele é sádico, né? Ele brinca de matar, né, pelo próprio prazer do matar. Né? Ele acorda um dia, pega aqui o rifle dele e começa a atirar na cabeça das pessoas que estão ali num campo de concentração. Né? E o Schindler, né? Ele está tendo uma conversa com um contador dele, né, que é um senhor judeu, e ele diz, né, a guerra evoca em nós o que há de pior. A guerra produz desumanidades. A guerra retira a condição humana do judeu, mas retira também a condição humana do nazista. Aí ele diz, né, o Schindler, ele diz que se não fosse em tempos de guerra, talvez a gente lidasse com esse oficial dizendo que ele é sim um canalha, dizendo que ele é sim um vigarista, né, que é alguém que está muito interessado ali em ficar rico, mas ele seria uma presença tolerável. Né? Seria possível conviver com essa pessoa. Né? Ou seja, que essa face mais desumana, mais perversa dele, talvez não se evidenciasse em um outro contexto, né? Que é, por exemplo, o que muita gente diz sobre, né, o movimento de extrema-direita no Brasil, o bolsonarismo, que algumas pessoas dizem assim, mas assim, a gente precisa entender o contexto, essa pessoa não é tão ruim, elas são. Tá? Isso é um entendimento meu, tá? Então, assim, né? São canalhas. São canalhas, são pessoas violentas, são pessoas potencialmente violentas. Nós também somos. Né? Há uma potencial violência e canalice em cada um de nós. Mas isso não, né? Isso é um entendimento meu. Isso não brota do nada. Tá? Mas sim, o contexto, né, para fazer aqui uma referência ao texto que a gente se depara, os contextos eles são capazes, né? Eles produzem sim esse processo do corromper de quem está no lugar de poder, no lugar de domínio, no lugar de opressão, né? Aqui nos termos, né, o colonizador. Né? Só para a gente pensar um pouco nisso. Mas reconhecer que o contexto ele tem um fator fundamental, me parece que não nos permite, né? E aí talvez essa seja a grande crítica à leitura da Hannah Arendt, né? Quando ela faz a análise, né, sobre o que foi desenvolvido ali no julgamento de Nuremberg, é que a leitura do contexto talvez inocente o violentador. Tá?
e eu penso que não. Né? Eu penso que a gente deve implicar, sim, os sujeitos. Eu devo implicar o meu irmão, eu devo implicar o meu pai, eu devo implicar a minha mãe, eu devo me implicar, eu devo implicar minha esposa, né, naquilo que nós somos cúmplices, né, dessas cenas de violência, dessas cenas de extermínio. Alguém discorda? Alguém concorda? O Caio pensou assim, eu fiquei curioso de escutá-lo. Não, tô ouvindo, e ouvindo mesmo, né? Eu não conheço a obra, né? Fiquei curioso, estou cheio de coisa para fazer, até peço desculpas a vocês que entrei atrasado, né? Assim, nem sei se vou conseguir acompanhar sempre, mas são discussões que me mobilizam, me interessam, né? Mas eu fiquei pensando assim, João, e eu sei que você não está dizendo isso, assim, né? Mas quando ele fala de uma corrupção, né, do colonizador, eu lembro aqui do Aimé Césaire, né, no livro dele, para falar Discurso sobre o colonialismo. sobre o colonialismo, né? E ele vai falar, acho que, duas coisas muito importantes para fazer um diálogo intertexto aqui, né? Já que eu posso falar muito mais desse que eu li do que vocês estão lendo aqui. Mas essa corrupção, essa compreensão dialética, né, que eu acho que é interessante do ponto de vista, talvez, da organização do pensamento, né, de dizer que existe uma referência a um e a outro, necessariamente constitui-se ali uma relação, mas talvez seja preciso a gente explicitar que, embora exista uma relação, sim, né, ela é dramaticamente hierárquica, assim, né, porque isso acontece dentro da própria trajetória do desenvolvimento enfim, da minha maturidade com esses temas também. Eu também tinha uma leitura, inclusive, influenciada pelos intelectuais do Norte, Foucault e tal, e eu lembro dessa ideia de onde há poder, há resistência, etc, e tal, e tudo mais, e eu concordo parcialmente com essa ideia e tal, mas acho que, às vezes, isso invisibiliza, né, de que as resistências, elas têm uma valência muito diferente da força, né, ou das relações de poder colocadas quando você é o opressor, né? Então, acho que tem uma coisa aí para a gente, talvez, destacar nesse sentido, que é, cara, beleza, onde há poder, há resistência, há uma corrupção, de fato, né, há um corromper aí do colonizador, mas, efetivamente, a dor, né, ela se coloca de um dos lados, assim, né? Não, você está querendo destacar, né? E aí eu aponto, né? Não me parece que o Albert Memmi ou esses outros autores, né? E eu também não quis me fazer entender assim, sugerindo que há uma simetria, né? Exato, é uma relação simétrica entre ambos. Não, né? Essa relação ela é absolutamente assimétrica mesmo. Né? E acho que a gente precisa, assim, assumir isso, sabe? De uma forma muito categórica, porque a gente fala, às vezes, do ponto de vista da organização da lógica, mas existe um efeito do mundo da vida que ele é muito absurdo, assim. Sim, onde há poder, há resistência. Mas a forma de resistir dessas pessoas é uma forma esmagada, dura, atravessada de feridas, e acho que isso é uma coisa importante, assim. E aí só para a gente pensar, né, Caio? Desculpa te interromper, né? Mas pegando um gancho aí do que você traz, né? A gente pode pensar isso, inclusive, nas nossas relações trabalhistas, né? Claro. Assim, eu tenho um emprego numa determinada instituição e esse emprego paga as minhas contas e há coisas, né? Para pegar o gancho ali da fala do menino, rapaz, esses dias na CNN, como é o Pedro Cardoso. Pedro Cardoso, né? Que ele faz uma provocação extremamente necessária, né? Assim, qual é a liberdade de vocês, né? Ao mesmo tempo, eu acho que ele coloca sabendo que essas provocações dele não podem ser respondidas, porque se aquelas pessoas respondem, né, colocam em risco a sobrevivência deles, né, salários, sim, né, sim, compromissos, né? Então, há isso, né? Sim, então, como a gente já viveu, né, Caio, experiências de violência, por exemplo, nas instituições, né, em que
tomadas de decisões, talvez, né? Em que tomadas de decisões são promovidas, né? E que nos é dito que, né? Disso de forma não velada, né? De forma absolutamente explícita, que aqui é assim, né? Acatem. Isso. Quem não estiver satisfeito, se retire, né? Então, e que a gente faz da mesma forma, né? Assim, quando a gente contrata um diarista, que a gente começa a se queixar do serviço, né? Assim, que a pessoa não dá conta, né? Eu estou sempre muito atento com relação a isso. Como a gente pede, né, para as pessoas que prestam serviço nas nossas casas, que deem conta do trabalho que é humanamente impossível. Né? Às vezes a gente contrata um diarista para fazer o trabalho em um dia, né? E a gente pede que ela faça o trabalho que levaria 3 dias para fazer. Sim, sim. Né? E a gente diz de uma forma que muitas vezes anuncia o nosso lugar de poder. Sim. Né? Assim, a gente tem um poder sobre a vida dela. Né? Assim, ela está esperando ganhar 100, 120, 150 reais, né? E eu estou dizendo para ela, dizer assim, se você não se esforçar mais, eu não vou lhe contratar novamente. Não, tá em todo canto, né? Inclusive Exato. Quando a gente barganha com o camelô e não barganha na loja. É uma questão de poder. Exato. Né? O cara diz, 50 reais, você não dá para fazer por 35? Eu nunca vi ninguém barganhar em loja chique, né? A gente barganha com o camelô porque é simplesmente uma relação de poder e não de preço. Mas, assim, paralelo a isso, aí só para finalizar, que tem um monte de gente querendo falar, né? Assim, e aí uma outra coisa que é de um diálogo que eu acho que pode ser colaborativo é a situação de que não é um desvio do pensamento ocidental a essa relação da colonialidade e de que aquilo que a gente apresenta às vezes como mais progressista dentro desse pensamento, ele já é um pensamento de produção de hierarquizações. Isso é importante destacar, assim, eu acho que é interessante, assim, quando a gente fala da produção de uma relação entre colonizador e colonizado, né, que a gente coloca, assim, que essa ideia que às vezes a gente tem sobre até mesmo esses pontos que nós consideramos mais progressistas, ainda assim eles são sustentados dentro de uma relação hierárquica, como, por exemplo, a ideia de esclarecimento. Quem é inteligente, quem não é inteligente, né? Assim, quem pode falar sobre a liberdade ou quem não pode falar sobre a liberdade, né? Os lugares que essas pessoas vão ocupar e o próprio, não só a distribuição, mas a distribuição de prestígio dentre esses lugares, né? Acho que foi a Thaisa que falou, né, essa coisa por que o pessoal quer que a gente faça aqui esses desenhos, essas coisas, que a gente problematizou, né, Thaisa, no teu trabalho, né, lá da conclusão do curso, a história do projeto de vida, né, assim, que eu compartilhei com a Thaisa naquela oportunidade, uma situação que eu vivi, né, e que depois evidenciou o meu próprio processo de colonização, né, e que eu estava tentando desenvolver também um processo de colonização no outro, né, que foi quando né, a família da minha esposa, durante a pandemia, passa a viver basicamente na casa de praia e passa a viver numa relação de proximidade com a família lá da caseira e do caseiro, né, e eles compartilhando, né, a Luciana e o Luiz, compartilhando uma preocupação com o filho, né, que é um filho adolescente. E aí eu parei e pensei, né, assim, eu vou sugerir eu pagar um curso técnico para ele, né, sei lá, um curso de informática. Ele passa tempão no computador, no tablet, no celular, e eu disse assim, eu vou pagar um curso de informática para ele, né, para ele se capacitar nisso. Aí depois eu fiquei me dando conta, né, assim, eu estou sugerindo isso para quê? Para que ele assuma uma forma de trabalho que tem muito mais a ver com o meu mundo do que com o dele, né? O pai dele foi pescador, né? Então, de certa forma, eu estou dizendo, o projeto de vida
de ser técnico de informática, né, dentro dessa lógica, né, da colonização das subjetividades, é um projeto de vida muito, muito mais coerente com o nosso tempo e espaço do que ser pescador. Né? Mas que vida é essa, né, que eu assumo como melhor ou pior na condição de um sujeito que é pescador, que vive a sua vida, né, a partir desse trabalho artesanal. Né? Então, me veio um pouco disso, né, Caio? Assim, o como a minha sugestão, que eu nem anunciei, diz do meu próprio processo de colonização, né, diz assim, eu tenho um poder de tomar decisões sobre a vida do outro, de fazer sugestões sobre a vida do outro, e muito provavelmente seria escutado, né? E que, ao anunciar isso, eu também assumo um certo lugar de poder, que é colonizar a vida do outro. Né? Porque eu vou pagar 2 anos de curso de informática, e aí talvez ele não recuse esses 2 anos, e ele passa a assumir um projeto de vida que não é dele, é meu. Né? Uma sugestão de um projeto de vida que eu imputo ao outro. Né? Só para... Né, foi uma coisa que me veio a partir daí. Mas a senhora ia falar, mãe, estava na fila. Eu só queria lembrar essa questão das relações, né? Retomar aí, que o próprio patriarcado traz. Não sei se vocês conhecem esse dito popular: enquanto você viver na minha casa, comendo meu feijão, você tem que acatar minhas decisões, né? É uma coisa que é muito enraizada, tanto na colonização, no patriarcado, uma coisa que ainda permanece em algumas famílias. É só um destaque. Mas tu ia falar alguma coisa, Caio, eu tinha te interrompido faz tempo. Agora eu não me lembro mais, não. Eu acho que é isso, né? O diálogo, eu acho que é esse, assim, né? Eu insistiria nesses 2 pontos, assim, né? Não é um mau uso da razão que leva a essa ideia de colonialidade, né? Assim, né? É o fundamento dessa racionalidade, é uma racionalidade de esquartejamento, de hierarquia, né? E acho que insistiria também no ponto de que talvez seja preciso com que a gente destaque, né? Sempre que possível, assim, eu nem sei, para ser honesto, se isso é de preocupação desses autores ou não e tal, mas quando eu estudei esses autores, assim, em algum momento me passou pela cabeça isso, e não sei se foi uma má leitura minha ou falta de amadurecimento, assim, mas hoje eu faço questão, assim, de destacar, assim, acho que é importante, compromisso meu como docente, eu assumi assim, beleza, é uma relação, sim, mas ela é hierárquica, ela não é simétrica, né, ela é dramaticamente hierárquica, assim, né, e aí gosto de usar o adjetivo dramático, porque há um drama, assim, nessa falta de simetria, nessa assimetria, né, aonde desses polos, assim, né, experiencia, né, um conjunto de organizações, mesmo diante do enfrentamento, né, dessa lógica colonial, assim, né, que sente no corpo, que é o cara que está cheio de ausências, de faltas, né, de percursos. Eu escutei ontem, por exemplo, a Conceição Tavares falando, assim, acho que foi até o João que colocou, e é uma fala maravilhosa, porque ela vai dizer assim, mas você conseguiu pelo estudo, e ao mesmo tempo ela diz uma questão que sim, né, e claro que a gente sabe que isso é como é que eu posso dizer, uma exceção, mas para além da exceção ela diz assim, mas eu tenho 70 anos, e essa fala ela bateu fundo no meu coração, sei lá, no meu pâncreas, aonde, em algum órgão, que eu não vou saber dizer qual é exatamente, mas eu me senti tocado muito profundamente porque eu entendi que ela estava falando, Conceição Evaristo, exatamente. Nara, desculpa, eu falei, nem sei mais o que eu falei. E ela falou, quer dizer, 70 anos, cara, a gente tá falando de uma trajetória de vida, né, cara? Você está falando de um lugar onde supostamente você chega, mas você chega depois de 70 anos.
quando tem gente que já tem isso desde o início. O Michelzinho, filho do Michel Temer, né? Ele já tem isso desde que ele nasceu, como se fosse assim, uma espécie de conquista de um lugar dentro da sociedade ou dentro da humanidade, que para uns, inclusive, a gente não se dá conta disso, né? Para uns está colocada a disputa, para outros nem a disputa, e para outros simplesmente por nascer já se nasce nessa colocação. Não sei se fica claro o que eu estou dizendo, assim, eu nasço dentro da sociedade com já garantido o meu espaço social, meu reconhecimento como humano, né? O meu entendimento de que eu sou uma pessoa, de que se a minha liberdade ela é violada, ou se o meu corpo é violado, ou se eu sou violentado, há uma tristeza passível ali de ser colocada. Para algumas pessoas esse lugar se conquista, e é o que a Conceição Evaristo fala, né? Quer dizer, 70 anos para conquistar um lugar de visibilidade, de reconhecimento, de entendimento como humana, né? E para outras pessoas tem isso, né? Assim, acho que isso é fundamental, assim, né? Colocar esse lugar posto aí, né? De um processo que eu acho que talvez esse seja a maior produção da hierarquia colonial, que é o processo de quem participa do clube da humanidade e quem não participa, né? Assim, da atribuição da identidade do outro como coisa, do outro que não tem liberdade, do outro que, sabe, assim, que só participa do mundo enquanto servente a mim, né? Um eu que conquista, um eu que domina, um eu que quer, um eu que pode, um eu onde tudo já nasce disponível e aberto num horizonte de possibilidades, né? E aí eu fico lembrando da psicologia, pô. Fazer psicologia, cara, para quem é humano, entre aspas, eu estou colocando aqui, é muito fácil trabalhar determinantes de escolha com quem tem potência de agir no mundo, porque tem um conjunto de privilégios. Difícil é você trabalhar determinantes de escolha com quem não tem porra nenhuma. Nem reconhecimento de humanidade. Ah, mas por que você não questiona? Porque se eu questionar, eu levo um balanço na cara desse tamanho. É por isso que eu não questiono, que eu não me imponho, que eu não me coloco, que eu não busco. Né? Então, acho que isso é uma questão que eu gostaria de insistir, talvez, como fundamental. Peço até desculpa ter tomado aí muito tempo do debate, João. Tranquilo, cara. A ideia é isso mesmo, né? Para pontuar isso, né? Assim, a gente não tem pressa, né? A gente não precisa ser moroso, mas a gente não tem pressa, né? A leitura do livro aqui é acessória para que a gente possa construir esses diálogos, né? Pegando algo, né, que foi dito, né, mãe, pela senhora, dessa coisa do patriarcado, né, e aí eu estava pensando, né, a gente tem aqui no grupo um conjunto de mulheres que são potentes, né, que se afirmam mais, né, e outras que são talvez mais tímidas, né, nessa coisa do esforço, e eu estava me lembrando de uma conversa que eu tive com a turma agora de formação lá do nosso espaço, né, do Espaço SOG, e que uma aluna me perguntou, né, assim, João, tu sempre foi tão confiante assim? Porque eu sou, né, eu sou uma pessoa confiante. Aí eu disse, não, eu sempre tive também minhas inseguranças, né? E aí, pegando o gancho, né, dessa coisa do patriarcado, aí eu peguei e falei, né, assim, eu acho que eu vivi uma história de vida que eu fui muito reconhecido, eu fui muito validado, né, e isso compõe o meu nível de confiança, né, eu vivi ritos que reafirmam essa validação, né, as notas ali no período escolar, a graduação em psicologia, o mestrado, o doutorado, né? Então, eu vivo uma série de ritos que me autorizam, mas há, né, Caio, naquilo que você estava falando, algo que é anterior, eu nasci homem. Né? Então, pelo próprio fato de eu ter nascido homem, né, eu já nasci com um nível de validação, né, das minhas falas, por mais tolas que elas sejam, né? Que eu não posso negar isso. Ou eu posso alienar, né? Porque aí eu digo, não, se eu ocupo esses lugares de fala é porque eu sou foda, né? Dentro dessa lógica que a gente está
tentando discutir, né, é necessário eu, inclusive, reconhecer e afirmar isso, né, publicizar isso, de que muito da minha autoconfiança deve-se ao fato de eu nascer com um pingolim, né, e ocupar lugares de poder foi sempre algo que me foi sugerido, é sempre algo que é sugerido a nós homens. Se o pessoal soubesse que esse pingolim nem essas coisas todas, né? Exato, mas fez algo massa, viu, bicho? Rapaz, esse teu pingolim sabe desenhar, viu? Porque o Arthur ele é bonito, viu, gente? Mas o resto é um pingolim aí bem fuleiragemzinho. É verdade. Mas disso, né, assim, da gente se dar conta disso, né, Caio? Que muito da minha autoconfiança deve-se a esse registro inicial que é assim, nasceu homem, né? Nasceu para dominar, nasceu para mandar, né? E nasceu para que as mulheres o adorem, né? Para que as mulheres se coloquem ali, de certa forma, num segundo plano, né? Eu lembro de um amigo que estava comentando sobre o rito, né, do casamento religioso, e ele dizendo assim, né, o padre que estava favorecendo ali a cerimônia estava acertando em quase tudo, macho. Aí no final ele traz aquela velha sugestão dizendo assim, e ele vai ter nessa esposa alguém ali para ficar, né, lhe dando amparo, lhe dando apoio, né, sugerindo que a mulher tem um lugar que é secundário, né, ele dizendo que quase interrompe a cerimônia, né, porque ele e a esposa não concordam com essa lógica, mas essa lógica ela nos constituiu subjetivamente, né, a minha confiança como homem está muito inscrita ali também, né, de que as mulheres são sempre, por mais competentes que sejam, né, são menos escutadas do que eu, como homem. Só para fazer um adendo aí do que você estava falando, né, como essas relações elas são assimétricas, né, inclusive entre homens e mulheres, entre classes, né, entre raças, né. Então, uma mulher, né, como aponta, né, agora a Nara que vai me lembrar, né, a Vilma Piedade, né, no livro Dororidade, ela aponta justamente isso, né, assim, se a violência contra a mulher é uma realidade, a violência contra a mulher preta, né, é ainda mais evidente, né? Então, se há a necessidade do feminismo, né, um feminismo antirracista é algo de primeira ordem, né? Então, a gente entender, né, só para a gente já ir fazendo alguns encaminhamentos, né, essa relação entre colonialismo, patriarcado, né, racismo, né, são temas, né, que estão absolutamente interligados. Né? Beleza? Sigamos. Alguém quer falar algo? Para não ficar só nos dois machos aqui de poder, João Vitor e Caio. Eu adoro a Thaisa, porque a Thaisa desconstrói isso. Ela chega e fala, né? Mas tu tá rindo de quê, Thaisa? Sigamos, então. Exatamente, ela está rindo do nosso poder. Ou da ideia que a gente tem poder. Seguindo. Mas não nos antecipemos. Procuremos reconstruir, embora em suas linhas gerais, a estrutura e a lógica, ou melhor, a dialética do processo colonial. Para
apreender e interpretar adequadamente o colonialismo, que categorias, que instrumentos mentais deveremos utilizar? A nosso ver, a apreensão do que há de essencial nesse fenômeno, nesse processo histórico, requer o emprego das categorias de totalidade, contradição, alienação e dialética. Eu acrescentaria outros, tá? Assim, eu, por exemplo, percebo que há, no trabalho do Alberto Memmi, uma ênfase muito forte na ideia de privilégio. Tá? Então, o colonialismo, né, e esses processos, esses instrumentos mentais, como o Roland destaca aqui, me parece que não podem ser pensados à margem dessa ideia de privilégio, né? Que eu estava, inclusive, tentando ilustrar nessa coisa da minha autoestima, né? Assim, como existe um privilégio pelo fato de eu ter nascido um homem numa cultura patriarcal. Né? Então, só para ilustrar isso. O primeiro pressuposto, portanto, devemos admitir é o de que a situação colonial é um fenômeno social global, que é uma colônia, a Tunísia ou a Argélia, por exemplo, até a vitória dos movimentos nacionais de libertação. Um território com determinada estrutura de recursos naturais, certa flora e certa fauna, um equilíbrio ecológico e uma população com crenças religiosas, tradições, usos e costumes peculiares, instituições políticas e sociais, formas próprias de trabalho. Nesse contexto, que é uma totalidade orgânica, o conquistador irrompe subitamente ou a cabo de uma luta em que sai vitorioso. Pode ocorrer, como se verificou nos Estados Unidos da América do Norte, o massacre, o extermínio total das populações autóctones, que se rebelam contra a captura e a domesticação. Em outros casos, como o das colônias europeias, do norte da África, ou do continente, de modo geral, a desproporção entre o número de colonizadores e o de colonizados é de tal ordem que impede o extermínio dos segundos pelos primeiros. E não só o número, mas o estágio de desenvolvimento cultural a que chegaram esses povos. Novamente, né? Como a ideia é que a gente vá fazendo aqui as nossas pontes, os nossos diálogos com o texto, quando eu estava lendo, né, dessa coisa de um reconhecimento de que essas colônias, elas possuíam, né, recursos naturais, flora, fauna, tradições religiosas, eu fiquei pensando na nossa condição, né? O que eu sou, né? Eu sou um colonizador, eu, João Vitor, né? Eu sou um colonizador ou eu sou um colonizado? Eu nem tenho ideia, tá, pessoal, da minha árvore genealógica. Mamãe é que estava num esforço ali de tentar fazer isso, né, a pedido de uma prima nossa, mas a gente não conseguiu avançar muito, né, mãe? Mamãe chegou ali até os bisavós dela. Bisavó, mãe, ou foi no avô? Bisavô, né? A família da mamãe eu consegui chegar até o tataravô, mas do papai só no bisavô. Né? Então, não tenho muitas pistas, né? Mas pensando nisso, né? Eu nasci numa família católica, né? E aí a gente entender, né, que o processo de colonização, ela produziu, né, essa violência de massificação, né, da crença judaico-cristã dentro da nossa população, que favorece, por exemplo, o extermínio de outras matrizes. Né? Então, eu fiquei pensando, quando eu me reconheço como alguém que, nos momentos de desespero, né, pode fazer referência a uma figura sacra, que é o Deus cristão, né, eu estou negando, né, ou como é que eu me coloco frente à consciência de que o meu grupo religioso produziu e produz tanta violência. Né? Quem me conhece de forma mais próxima sabe disso, né?
eu vivi toda uma tradição religiosa e muito identificado com o catolicismo, até que eu comecei a me deparar com certas questões que não me permitiu uma conciliação. E aí eu rompo, né, com a tradição religiosa, porque eu penso, né, assim, como é que eu vou me manter religioso se os meus líderes condenam tantas pessoas? Se os meus líderes condenam tantas crenças diferentes às nossas? Né? Como é possível se permanecer fiel a um grupo social que se mostra tão potencialmente violento? Na história atual, no período atual e nos últimos 5 séculos. E eu tô compartilhando com vocês, né, a minha experiência de crise, tá, pessoal? Eu não estou sugerindo que vocês devem viver isso, não, tá? Eu vivo, por exemplo, uma relação com a mãe que é religiosa, né? Então, mesmo que eu provoque, né, mãe, a senhora, em certos momentos, mas todos nós temos a nossa liberdade, né? Mas para mim essa é uma questão, né? Eu fico pensando assim, tem coisas que, de fato, na experiência religiosa, favorecem muito amparo. Aí, assim, eu poderia me alinhar só a isso, né? Ou não, né? No meu modo de ser mais radical, eu entendo que me alinhar a isso, né, aquilo que a experiência religiosa me favorece amparo, é admitir algum nível de cumplicidade com tudo aquilo que também esse grupo social, religioso, produz de violência. Então, são questões que me vêm, né, nessa coisa aqui, né? Como é que eu lido com um sujeito que foi colonizado, mas que também é colonizador? Como é que eu lido com essa diferença? Com a consciência de que a minha religião de base produziu, historicamente, muitas violências e continua produzindo. Só uma questão que me veio, né? Lembrando disso, né? O texto não aponta isso, mas são as questões que ele nos suscita individualmente. Como é que chega aí? Só para complementar, né? Eu gosto de me expor, né, pessoal? Eu lembro, por exemplo, na graduação, eu tive a oportunidade de estar, né, com uma amiga que ela veio do interior, ela é de Crato, né? E uma figura massa, assim, uma pessoa bonita, inteligente, né? E eu lembro, né, que no meu preconceito, uma das primeiras coisas que me veio foi: se é do interior, é menos competente, né? Contrariando a própria história da minha família, né? Porque minha mãe é do interior, né? E é uma pessoa extremamente competente, mas diz, né, da forma como eu fui subjetivado, que é a experiência urbana, a experiência de ser de uma metrópole, se sobrepõe à experiência, né, do viver numa zona rural, do viver numa cidade, né, supostamente menos desenvolvida por ser no interior do estado. Aí, por exemplo, hoje, né, eu me dou conta de que na complexidade, né, dessas relações, na nossa condição como ser geográfico também, algumas coisas do que eu trabalho, né, do que eu desenvolvo profissionalmente, são minimizadas, não são valoradas da mesma forma, porque eu não estou num determinado eixo ali, né, sudeste, sul, centro-oeste, né? Então, como, né, há também essa experiência, né? Aí
ainda nesse exercício, né, de autoexploração, eu lembro, a gente passava férias, né, no sítio de um tio, e que a gente convivia com uma família que era a família do Manel e da dona Elesita. Aí, quando a gente voltava para as aulas, os meus colegas ficavam tirando sarro, porque a gente passava a adotar, né, na nossa fala, algumas gírias, né, alguns termos muito próprios daquele contexto. Né? E eu lembro que, né, na infância, na adolescência não, mas na infância eu ter sido alvo de brincadeira, né? Já é isso, tu virou matuto, né? Matuto aqui no Ceará é alguém que vive, né, na região rural. Né? Então, eu ser interrogado sobre isso, né? O fato de eu ter passado 2, 3 semanas, né, ali na convivência daquelas pessoas, incorporado, né, um certo estilo de comunicação, das pessoas me atribuírem essa adjetivação de matuto. Né? E se isso me incomodava na época, é porque eu não queria ser confundido com um matuto. Né? Então, compartilhando aqui alguns desses insights com vocês. Né? Mas não sei se eles fazem sentido para vocês. O Caio está pontuando aqui, né? Fala aí, Caio. Não, falando essa lógica de centro-periferia, né? Ela é uma lógica que ela vai se distendendo, né? Que é talvez o princípio psicológico da colonialidade, né? Eu tenho um centro e uma periferia, da qual a periferia se refere a esse centro, né? Então, isso se distende em vários níveis escalares, né? Do mesmo jeito que você tem um centro do capitalismo e uma periferia do capitalismo que serve esse centro do capitalismo, você tem também a colocação, né? Que aí, de novo, bate naquela coisa da hierarquia, né? Das centralizações de alguma coisa, né? Então, a centralização do homem permite com que haja uma periferia dessa zona que ela deve necessariamente se referenciar ao homem, né? Dentro dessa lógica mais hierárquica. Então, o centro da sexualidade como a heteronormatividade, né? A cisnormatividade, né? E de uma periferia que é sempre compreendida como aquilo que difere de uma certa ideia do original, né? Existe o original, existe aquilo que que presta uma referência e que difere do original, né? Então, isso vai permitir com que a gente faça, inclusive, adjetivações morais, né? Da ideia do desviante, tá? Então, a mulher é um desviante do homem, né? Como também o interior é um desviante da capital, né? Então, a própria ideia de sotaque, né? É muito engraçado, agora eu estou no sul, né? E aí eu tenho sotaque, assim, né? Eu nunca tive sotaque, entendeu? Porque eu morava no Ceará, né? Então não tinha sotaque. E hoje eu tenho sotaque, né? E ao mesmo tempo isso me leva a uma reflexão que é assim, né? Como a ideia de atribuição da diferenciação, né? Ela parte dentro dessa lógica que supõe um centro, uma origem que é neutra e das quais se derivam todas as diferenças, que em geral são menores, né? Então, apesar do pessoal aqui falar porta, torta, coisas assim, eu não estou caçoando, né? Embora eu faça isso às vezes, mas agora nesse momento não. Isso não é sotaque, isso é o normal, a língua é assim, é como se fosse assim, né? Mas a minha porta, a minha torta, o meu amor, aí isso é sotaque. Eu não sei se fica claro o que eu quero dizer assim, né? Mas a ideia da neutralização de si como se fosse o próprio protótipo da origem, do original, do essencial, do verdadeiro, e diante dos quais todos os serão apenas malogrados, mal feitos, distantes, diferentes, né? E que no máximo possível a gente vai construindo essas relações de referência, tentando fazer essas capturas e essas adaptações, né? É muito interessante como, por exemplo, isso se espraia de uma forma tão contundente que quando a gente vai falar de comida brasileira, a gente fala de comida regional de alguns estados. Ninguém fala, por exemplo, quando você fala de panelada, se come muito no Ceará, panelada não é uma comida brasileira, ela é uma comida regional, né?
Uma feijoada que se come muito, claro, se come no Brasil todo, mas se come muito no Rio de Janeiro, né? Então, aí você tem uma alçada isso a uma comida que ela é, por exemplo, nacional, né? Ela é uma comida típica brasileira. Quer dizer, essa ideia da construção de uma brasilidade, uma identidade, tudo isso obedece a uma certa lógica, me parece, de periferia, né? Como também nos nossos... Igual música, exatamente, né? Caetano Veloso faz música brasileira, exatamente, né? Embora ele seja baiano, né? Mas aí ele foi, né, de certa forma, capturado por uma mídia, né? Enfim, né? Que dá ele, alça ele, né? É quase como se você nem lembrasse que ele é baiano. Você precisa dizer, olha, ele é baiano, viu? E é quase como se ele fosse carioca ou paulista, né? A gente fala de um colonialismo interno, né? A gente fala, acho que dessa lógica, assim, ela se desdobra em todos os lugares, assim, se a gente não tiver cuidado, a gente faz isso. Outro dia eu me peguei fazendo isso porque eu fui dar uma palestra em Presidente Prudente, que é no interior de São Paulo, e aí eu me peguei dizendo assim, poxa, eu vou lá com permissão de vocês aqui, tá? Vou lá na Baixa da Égua, né? Que é como a gente diz no Ceará, assim, né? Um lugar longe que só, né? Bastante distante e tal, não sei o quê. E aí depois eu me dei conta, né, para usar aqui também a métrica do João Vitor, se implicar nessas questões, de como isso é colonial, né? A gente atribuir uma relação de distância, como se lá fosse longe, mas essa atribuição de referência é minha, ela é longe para mim. Para quem mora dentro da cidade é bem pertinho, que eles moram lá, ou para quem mora vizinho também é bem pertinho. Então, é sempre uma situação, né, de um estabelecimento quase que arbitrário do que é a origem, do que é o centro, né? Então, Fortaleza é longe, porque é longe de São Paulo, não é isso? Mas Fortaleza da Paraíba é bem pertinho, do Piauí é bem pertinho, não é? Então, esse tipo de produção, né? É isso, Thaisa. Belchior não é, né? Belchior não é nacional, por exemplo, né? É isso. Legal. Pessoal, são 12h13, né? Está no nosso teto aqui. Depois eu acho que a gente vai refinando, né, nossa forma de atuar, de trabalhar. Fica o convite, tá? Assim, de que vocês se coloquem, de que a gente, de fato, né, se desloque de uma ideia de que eu estou aqui, o Caio está aqui, a Nara está aqui, né, a Luana, né, qualquer um está aqui como o centro, né, e que vai conduzir as discussões para que a gente cada vez mais assuma esse espaço como um espaço nosso. E aí acho que há alguns exercícios possíveis da gente tentar promover um pouquinho isso, que é, por exemplo, não ficar, né, na leitura centrado em uma ou outra pessoa, que a gente possa, nos próximos encontros, outra pessoa fazer a leitura, que eu acho que isso já nos desloca um pouquinho, já nos convoca, né, as nossas interrupções, então já assumindo que é minha intenção, no próximo encontro, eu não fazer a leitura, né, que outra pessoa faça, né, porque aí acho que a gente vai descentrando, né, a nossa experiência e dando oportunidade aí para todo mundo se colocar. Beleza? Imagino que todo mundo esteja lá no grupo, né? Então, a gente pode fazer uso, né, desse grupo lá do WhatsApp como espaço de troca, mas temos uma certa decisão a tomar, né? Assim, deixamos o link, o encontro é quinzenal, tá, Thaisa? Eu vou tentar construir um calendáriozinho a partir dos nossos feriados, né? Mas assim, a gente joga aí talvez alguns encontros aqui para frente, né? Para que a gente se programe. Então, nos encontramos daqui a 15 dias, tal. Então eu vou fazer um pouquinho esse calendário, mas nada arbitrário, né? Por exemplo, semana passada eu precisei desmarcar, né? Mas eu também não preciso estar sempre, né? Assim, dentro dessa lógica de que o grupo tem uma condução própria, a gente pode pensar aqui nessas estratégias, né? Mas eu me comprometo, tá? O meu interesse é que a gente leia de fato juntos, eu quero estar com vocês todos, né? Mas, numa eventualidade aí, né, admitir que eu possa não estar e o grupo caminhar de forma autônoma.
fica a questão do registro. Mantemos como um link privado, abrimos, o que vocês acham? O benefício do abrir é talvez outras pessoas verem, né, e agregar isso para alguém, agregar para o grupo, né, de repente perguntar, ainda está tendo, né? Eu acho interessante que outras pessoas, né, mas eu fico preocupado com isso. Pô, estamos nos expondo, estamos trazendo, né, discussões que são mais menos lapidadas, né, menos maturadas. Então, de repente, alguém assim diz, eu posso ser julgado nas redes sociais e não quero ser julgado, né? Então, de repente, eu não me exponho no grupo, então acho que isso produziria um prejuízo. Se todo mundo aqui está, né, passível, admitindo uma passividade ao erro, à imprecisão, né, beleza, eu acho legal, né? Então, pronto. A maioria das pessoas está né, se colocando como deixarem aberto, né, deixar o grupo aberto, então a gente deixa aberto e quem sabe a gente tem novas adesões aí ao longo dos dias. Continua aberto, tá, pessoal? Se vocês conhecerem alguém, acharem que é interessante, manda o link do grupo, a gente vai compondo dessa forma, tá bom? Beijos em todas e em todos, até 15 dias.